Olá, sejam bem-vindos ao Vem Cá, o podcast que te convida a construir conexões. Eu sou o Vitor, essa aqui é minha dupla Poli. Oi! E é um prazer ter vocês aqui conosco. Este quadro, a gente procura abordar o universo de obras, tudo falando sobre obra, desde o planejamento até o pós-obra. Então, ajuste os fones de ouvidos e vem cá, vamos falar hoje sobre... Hoje nós vamos entrar num universo diferente, universo né? diferente, universo de... construções modulares. Que loucura, né? Hoje nós temos aqui o convidado Gustavo Bastian. É Bastian, né? Bastian. Ah, acertei. Seja então. bem-vindo, Gustavo. Seja bem-vindo, Gustavo. Ter você aqui. Obrigado, gente. Prazer é meu. Imagina, é um prazerzão ter você trazendo uma novidade para nós, né, Gustavo? A gente vai falar bastante sobre isso, mas a gente gosta muito de contar histórias das pessoas por trás das empresas, das marcas, né? Conhecer caras por trás das marcas. Vocês estão com uma marca nova na cidade, né? Trazendo esse empreendimento novo, nós vamos conhecer bastante, mas a gente gosta muito de trazer o pessoal, né? A gente brinca muito aqui que quem é o Gustavo, tirando empresa, tirando profissão, que a gente, às vezes é difícil realmente tirar isso da gente, mas quem é o Gustavo na fila do pão? Quem é o Gustavo? Filosófico. Olha aí. Olha, profundo. Cara, eu quando eu paro para pensar, eu me considero sempre um grande curioso. Eu acho que, primeiro de tudo, eu quero saber tudo como é que funciona, o que está por trás daquilo, o que tem... Desde pequeno, eu desmanchava os carrinhos, som, rádio, tudo virava peça. Sei bem como é isso, eu também. É aquela veia do engenheiro, né? Aquela coisa assim, eu preciso desmanchar isso para saber de onde é que veio. Como é que funciona? E é tudo, assim, na vida, às vezes até meio chato, né? Porque eu não me contento, assim, com aquelas respostas vagas, superficiais, assim. O pai e a mãe sofreram na minha mão, né? E aí eu sempre vou atrás daquela informação, assim, no grão, sabe? Na raiz da coisa. E aí isso sempre me motivou a buscar opções. Porque a partir do momento que tu começa a entender como é que as coisas funcionam, tu começa a propor melhorias, soluções. E eu acho que isso norteou muito, assim, o que eu fiz da vida até agora, né? Desde entrar... O que tu gosta de fazer? Eu gosto lazer, assim. de lazer, eu gosto de esporte. Tudo que é tipo de esporte. O que tu mais joga? Futebol? Eu já joguei na minha época de... Há muito tempo atrás. Não, quando tinha joelho mesmo, quando tinha tornozelo. Eu joguei bastante futebol, joguei rugby, joguei tênis, vôlei. Basquete eu nunca joguei. Até porque eu não sou alto, né? Tá aí um esporte pra você se arriscar. Não E... tem alguma função pros baixinhos? Acho que não. Eu não sei, acho que não. Acho que não. E mas assim, ó, tudo que é esporte eu gosto de fazer. Eu nunca fui bom em nada. Mas eu gosto de jogar. Participativo. É que a gente não pediu, né, o que você era bom. A gente pediu o que eu jogava. Eu sempre participava. Então eu juntava gente pra jogar bola e eu chamava as pessoas, né? Sim. Porque eu fazia isso. Que nem eu, quando era criança, gostava de jogar futebol. Eu levava a bola, né? Pelo menos eu jogava, né? O teu lugar tava garantido. A bola, e qualquer coisa, se brigasse... Não, daqui a bola... Ah, me tiraram do time, então tá, leva a bola embora. É verdade, mais ou menos por aí. Mas hoje, assim, eu gosto muito de pádel e jogo tênis também. Mas, assim, recreativamente só. Né? Sim. Mas quer me ver feliz é fazer esporte, sim. Suar, correr. Agora, vai correr na rua, fazer. Até na academia o cara faz, mas só pra poder fazer por esporte, obrigação. sabe? E eu não gosto dessas coisas muito individual. Eu gosto das coisas mais em equipe, assim. Ou pelo menos que tenha uma competição envolvida. Legal. Eu não sei, sempre tem que ter alguém que ganha, alguém que perde, porque... Que se puder, que seja eu o ganhador, né? Isso. Agora, se for eu contra eu, não tem graça. Daí não deixa quieto. Mais ou menos isso. Legal. E a parte, assim, de trabalho, você... Como é que chegou? Fez vestibular para engenharia? Sempre quis engenharia? Como é que chegou na... Eu decidi que eu ia ser engenheiro quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade. Ô, louco, bem novo. Um carrinho que eu desmontei. Vou montar um. Ah, claro, tem a influência do pai, né? Claro. O pai é engenheiro civil também. Legal. Então, eu me criei nesse meio, né? Só que eu gostava muito de ver, assim, a forma como o pai trabalhava. E, claro, admirava o trabalho. Então, lá, quando eu tomei essa decisão, né? Sim. Era leviana, não era nada definitivo.
Mas foi se concretizando, assim, ao longo do tempo que o pai construía, até agora tá mais tranquilo, né? Já tá se aposentando e tal, tá em processo de tentar largar o trabalho. Mas não consegue largar. Não consegue. Né? Alguma coisa ele vai continuar fazendo. Com certeza. E ele sempre trabalhou com construção civil. Então, eu cresci nesse meio. E o pai, até na época dele, ele também já era um pouco inovador. Ele fazia casas pré-moldadas de concreto. Isso em 94. Olha. Né? Que era alguma coisa assim bem... Já inovador, né? Disruptivo para a época. E aí, crescendo, olhando isso, uma maneira diferente de fazer as coisas, tal. Eu e o Matheus, meu irmão se formou em arquitetura. E eu em engenharia civil, então... Ele é mais velho? Ele é mais novo, o Matheus. E aí a gente foi eu me criei dentro de obra, então sempre visitando e olhando e eu gostava daquela coisa, tal, gostava que o pai tinha uma liberdade também de trabalho, às vezes trabalhava em escritório, às vezes ia para obra, não era aquela coisa maçante assim de bate ponto, vai, sabe? E isso daí eu comecei a me enxergar depois que o cara começou a ter uma noção assim, eu comecei a ver, eu acho que eu quero ir mais para esse lado mesmo assim, não quero ter um emprego, uma coisa. Quero empreender nesse setor. E aí, eu e o Matheus começamos trabalhando com ele, né? Com o pai, na empresa dele. E depois de um tempo, a gente resolveu que a gente queria fazer do nosso jeito, né? Não queria mais ter que ficar dependendo do aval do pai e tal. Aquela coisa sempre embaixo da sombra dele, embaixo das asas e tal. E aí que a gente abriu a Cubo. E a Cubo, na época, a gente abriu, inclusive, com a minha cunhada, né? A Julie, que também era arquiteta. Nós três começamos ali, depois a Julie resolveu fazer outras coisas, daí ficou eu e o Matheus um tempo. E aí agora, daí com a adição do Correia, assim, uma spin-off, é a Tetris da Cubo, né? É a Cubo que iniciou tudo. Sim. Então, lá a gente começou construindo em alvenaria convencional, mas o Matheus sempre quis fazer algo mais sustentável. Ele tinha essa pulga atrás da orelha. Tem que ser... Olha só, não faz sentido fazer as coisas assim e tal. E na época batia-se muito, né? Dentro da faculdade e tal. E aí a gente foi procurar alternativas. E na época, steel frame, wood frame eram as principais alternativas ali para essas questões. E aí a gente sempre quis fazer, mas nunca tinha cliente que topasse né? essa ideia. E aí até que um casal que veio do Canadá, assim, eles moraram um tempo no Canadá, eles vieram. Conhecia já. Daí eles propuseram assim, vocês não fazem assim? Daí, olha, a gente sempre quis fazer, mas nunca fizemos. Até daí, vamos ver como é que fica. Na época eu lembro assim, a gente nem não fazia ideia do que eram as coisas, né? Sim. E aí fizemos a primeira para eles, e depois dessa casa a gente nunca mais fez uma casa de alvenaria convencional, né? Aí ficou direto... Ficou steel frame e algumas de wood frame a gente fez também no meio do percurso, mas o foco mesmo é de steel. E aí, ainda buscando alguma coisa para se incomodar mais, aí a gente começou a pensar no modular, porque o steel ele resolve muita coisa, mas ainda assim tu tá baixo do tempo, tem canteiro de obra, tem a questão da segurança, né? Aquela pulverização de canteiros, então a gestão é um pesadelo. Daí a gente começou a olhar para a construção modular para resolver isso, porque tu traz para dentro do pavilhão e aí tu cria um processo, tu consegue investir, uma industrialização, né? É uma industrialização mesmo, né? E aí a gente começou a sonhar com isso. E aí, sonhando com isso, a gente conseguiu trazer um outro parceiro, que foi o Guilherme, que daí entrou junto na Tetris, né? Então, o Cubo hoje é eu e o Matheus, e a Tetris eu, o Matheus e o Guilherme, né? Que trouxe também o pai dele para o negócio, com uma experiência já, que daí o Dejair, que é o nosso administrativo hoje ali, que cuida de toda a parte de gestão administrativa. Eu fiquei bem na engenharia mesmo ali, concepção de produto e tal, desenvolvimento, Matheus projeto. E aí fechou legal isso pra gente... E a ideia da Tetris daí é ganhar escala, né? Ali a gente consegue escalar, que é uma coisa que, no nosso ver, com a Cubo era um problema. A Cubo tinha esse teto, assim, a gente não consegue tocar tantas obras, e é isso que dá pra fazer. E o que é não humanamente
possível. Ou tu tem que inchar demais e daí começa a ter mais problema do que solução e então a gente se deu conta que não era escalável. Aí a gente queria um negócio escalável e aí que também veio junto com a Tetris essa ideia, né? Legal. Nós vamos conversar bastante sobre a diferença, inclusive, do modular pro steel frame, porque se confunde muito, né? Quem não conhece, né? E a gente sabe disso, a gente que lida na área já às vezes confunde quem não tá diretamente ligado, né? Mas assim, ainda voltando um pouquinho pro pessoal, tu tem uma curiosidade sobre você? Sei lá, já surgiram aqui várias curiosidades das pessoas, né? Ainda voltando pro pessoal. Sei lá, teve pessoas que tocam piano, outros pratica esporte, assim como você disse, né? Que pratica esporte de raquete, enfim. Tem alguma curiosidade sobre você que você gostaria de contar? Coisa que pouca gente sabe. Agora a gente vai explanar. Vai explanar aqui no podcast. Agora Vamos ficar sabendo. segredos. Cara, Um hobby Essa- estranho. Um hobby gosto estranho. eu tenho, só não sei se eu devo contar. Tá bom. Ah, meu Bom, Deus. aí depende, Bom, né? o episódio vai ao ar de noite, às 20. Não sei se o horário permite, mas... Não, é o oposto disso que vocês estão pensando. Eu sou um nerd. Eu sou um nerdão, assim. Então, desde sempre, sabe? Desde criança. Então, tipo, por exemplo, hoje eu vou sair daqui e a gente vai se juntar de noite pra jogar RPG de mesa. Olha aí. Né? A gente faz aquele jogo de gente senta na mesa, imita os personagens e tal. Legal. Joguei uma vez RPG. Legal. Então, isso A é gente uma combinou. coisa, uma parte do meu passado nerd, assim, que eu mantenho Eu ia aí. dizer, mas não é passado, né? Mas que mantém, né? Mantém. Legal. É uma coisa que poucos sabem. E daí tira um pouco também da seriedade do negócio, né? Porque o negócio é tão sério. Aí, em contrapartida, tem o Gustavo lá, nerdola. Viu só? Não, interessante, é uma curiosidade que a gente tira das pessoas aqui e que são Curio- poucos que sabem. Curiosidades curiosas. Bom, nós temos aqui uma pausinha pra gente falar de nossos patrocinadores, nossos apoiadores, não é mesmo? Então nós temos aqui a Rede Automatiza. A Rede Automatiza você tem lá com eles toda a parte de eletrônico e segurança, né? aliada à tecnologia. Isso aí. Cercas elétricas, monitoramento, de câmeras de monitoramento, cancelas, catracas para entrada de pedestre no seu condomínio, ou enfim. Tudo que envolve tecnologia e segurança, falar com o pessoal lá na Rede Automatiza, no @Rede Automatiza. Bom, vamos lá no profissional. Tu já estava falando um pouco ali da parte profissional, né? Você tem a Tetris, a Cubo e a Tetris. Como que os clientes te encontram? Aí tu pode dar o teu @, pode dar o endereço. Hora de vender o teu peixe. Hora de vender o teu peixe. Cara, a Tetris, a gente até... é uma empresa bem jovem. A ideia nasceu ali em 2022, finalzinho de 22. Aí durante 23 a gente prototipou, criou logo, criou identidade, e aí começou uma divulgação, a divulgação mesmo, assim, a abertura para mídias e tal, a gente começou em novembro de 23. Nossa, ontem. Ontem. Então, ela é bem recente, né? Por enquanto, a gente tem o nosso principal canal é Instagram, tetris.módulos, @tetris.módulos. E também a gente está com a fábrica hoje ali na Cidade Nova, mas a gente já está em processo de transição para uma fábrica maior, então vai ser lá na Perimetral Sul, e essa semana mesmo a gente vai começar a transição lá para a fábrica nova. Legal. Já por questão de espaço. A gente começou ali onde a gente conseguia produzir, assim, 2 unidades por mês, alguma coisa bem básica, que é uma estrutura que já pertencia, porque é ali onde já funcionava a empresa antes, né? Então tinha um espaço ali, a gente adaptou ele, mas logisticamente ficou ruim. Então, visando já os próximos negócios que a gente pretende captar, daí a gente já está indo para uma fábrica agora que tem aí a capacidade de entregar um módulo por dia, né? Se for necessário. E aí vamos transferir também o escritório da Tetris para lá, que hoje funcionava um pouco em conjunto ali. Né? Mas são esses os canais que a gente consegue atender por enquanto. A gente não tem site. A gente optou por focar em um canal e direcionar tudo ali e atender por ali, que a gente entende que o nosso público, pelo menos esse público, está ali. E o outro público não está nas redes ainda, entendeu? Sim. Porque daí já é uma coisa mais indústria, mais talvez o governo também agora, né? Então, tem outros canais que daí a gente utiliza, mas daí não é para ser encontrado, é para encontrar. Né? Sim, que aí vocês utilizam para encontrar.
E a Cubo? A Cubo é a Cubo Oficial no Instagram. Daí Cubo, tem... não é Cubo com 2B? Cubo com 2B. Isso aí. Obrigado. De nada, Aí... não por nada. Só pra te encontrarem bem, né? Só pra eu acharem outra Cubo por aí. A Cubo, sim, daí, claro, já tá mais madura, né? Consolidada. A gente já tem site, tem cubopf.com e tem Instagram, tem Facebook, que ainda tinha, né? Sim, eu tinha bastante Você como utilizado. os antigos usavam, Os né? antigos maias usavam. E aí, por exemplo, se eu sou tua cliente lá e eu quero contratar vocês, primeiro eu entro em contato com a Cubo pra fazer projeto e depois constrói com a Tetris? Ou eu posso ir direto numa e na outra? É direto. Tá? Resumindo, é direto. Assim, o que São vai coisas diferenciar o cliente vai contratar com a Cubo ou com a Tetris? Né? Acho que é uma pergunta interessante. Isso. A flexibilidade que a gente tem ainda nos projetos modulares, ela ainda não é um projeto tão flexível quanto um steel frame puro. Porque eu tenho que me ater aos tamanhos dos módulos para conseguir ficar viável. Claro, eu posso fazer um módulozinho pequenininho e começar a encaixar e variar um monte os tamanhos dos módulos? Posso. Mas daí foge do princípio da padronização, que é o que permite que a gente chegue num custo competitivo, chegue numa velocidade mais rápida, né? Então, basicamente, o que vai definir mesmo é a questão da flexibilidade do projeto. Se você tem lá, eu quero só uma casinha bem padrão e a Tetris tem um projeto para te atender, tanto em termos de custo quanto em termos de produto final, né? Qualidade do produto final, tu vai ter o mesmo produto no final. Só que a Tetris vai te entregar mais rápido, né? E com menos intervenção lá na obra, vai ser uma coisa mais prática, todo o processo. Então, tu já vai ter também projetos prontos dentro do portfólio da Tetris para escolher. A Cubo não trabalha com projetos prontos, é sempre personalizado. Isso aí. Então, vai ter todo aquele processo de projeto arquitetônico, vai tocar lá, vai fazer a planta baixa, daí depois faz o estrutural, produz a casa, monta no lugar. Então, só que isso te dá uma liberdade muito maior de tu fazer formas, fachadas, alturas, vãos, vigas, enfim. Tudo isso tu tem daí dentro da Cubo. Legal. Entendi. Mas pode procurar você no teu Instagram e contratar Pode você, que aí você chamar por lá. direciona É isso. uma delas. Bem tranquilo isso aí. A Tetris, tu falou que tem essa questão, né, de módulos padronizados, mas nada impede de eu juntar módulos, por exemplo, para criar uma casa maior. Porque eu vejo que essa questão de módulos se pega muito, né, tipo assim, um dormitório, um banheiro e um espacinho ali básico de sala-cozinha, vamos dizer assim, né? Esse talvez seria um padrão, né? Mas você consegue juntar outros módulos para transformar num padrão diferente. Sim, sim. Esses projetos que a gente tem pré-prontos, a gente diz, são sugestões. Então, são maneiras que a gente montou ali, esse Lego, né? E que tu pode alterar, tu pode utilizar. A única coisa que tu vai ter que prestar atenção é assim, o módulo, em média, vou dizer em média porque ele tem módulos um pouco maiores, um pouco menores, tá? Mas ele vai dar uns 3x6. Certo. Então, se tu quiser juntar 2 módulos de 3x6, um do lado do outro, ou um de frente pro outro, ou mais módulos, entendeu? Eu posso fazer 6 por 12. Sim. Né? Não tem problema. Eu vou encaixando eles. Eu posso tirar todas essas paredes do meio aqui e fica um vão livre entre todos eles. Entendi. E ali dentro tu divide como tu quiser também com as divisórias de steel frame, que é a base do sistema, é o steel frame. Né? Então, a criatividade, ela também não tem limite. Tu pode até empilhar módulos um em cima dos outros e tal. Agora, são coisas muito específicas, assim, que a gente não vai conseguir fazer com os módulos. Daí, vai ter que apelar pro steel. Porque foge do tipo de trabalho que vocês querem oferecer, né? Porque a partir do momento... Não é que não possa, mas, por exemplo, vai começar a ficar contraproducente. Tu vai ter... tu tem toda a agilidade do módulo e tal, mas depois tu vai ter que fazer toda uma complementação ali em loco que te tira toda essa agilidade e ainda te cria um problema porque tu tem um produto acabado no canteiro e daí tu tem que ter todo um cuidado com aqueles acabamentos que estão prontos e fazer uma obra em volta dele. E aí isso já começa a criar um problema que não existia se tu fosse fazer do início até o fim, né? Aí, essas ponderações que a gente faz. Então, a gente consegue até direcionar. Teve muito cliente que chegou para Tetris, a gente... não, tu não vai conseguir o que tu quer aqui, mas a gente atende aqui. E também teve que chegou na Cubo
e a gente transferiu para Tetris Legal. porque não era o que o cara precisava. Agora, por exemplo, a gente tá fazendo uma obra agora que a gente misturou os dois. A Tetris fez 2 módulos e a gente tá fazendo um complemento de steel frame para uma peça na frente que vai ser... Então, ele fez os 2 módulos de dormitório, 2 suítes, e vai fazer um complemento de steel na frente, onde ele vai fazer só um fechadão, assim, com bastante vidro. Aí, isso viabilizou, porque era uma obra pequena, esse adendo era uma coisa pequena, e tu ter ali os módulos facilitava a própria estrutura em volta para tu já ter uma das partes fechadas. Então, a gente faz essa análise, sabe? O que vale mais a pena? Vale a pena fazer modular ou vale a pena manter steel frame? Claro. Né? E essa parte que tu falou de acabamento, vocês já levam ele com algum tipo de acabamento já? Que tipo de acabamento que chega na obra lá, o módulo? O módulo, ele pode ir 100% pronto. Ele vai com a pintura, piso vinílico, esquadria, vidro, box, louça, metais. Pode ir até com os móveis. A gente tem uma parceria com uma empresa de móveis planejados e eles montam os móveis lá na fábrica para nós e aí já vai da fábrica pronto com o mobiliário. Claro, se quiser entregar, a gente tem opções também de módulos mais simples, né? Acabamento, o interior dele seco, digamos assim, sem nenhum acabamento. O cara quer usar para algum depósito ou quer fazer só um plantãozinho de vendas ali para uma construtora que é basicamente piso, parede, para o cara ter ali um lugar para botar uma maquete e atender o cliente. Né? Banheiro, ou sim ou não. Tudo isso a gente pode, dentro desse universo de 3x6, o que tu conseguir, o que tu quiser fazer ali dentro, a gente pode fazer. Legal. E eu te entrego, e agora a gente está tendo até outras opções de acabamento. Inicialmente a gente trabalhou só com steel frame, né, por uma questão até de normatização e tal, mas a gente percebeu que tinha outros materiais bem interessantes, que é aqueles painéis isolantes, aqueles tipo de câmera fria, sabe? Ah, sim. Então é uma chapa galvanizada com isolamento em PIR, trabalha todas as paredes e a parte de cobertura. Os nossos módulos emergenciais são com esse PIR, com esse painel de PIR. É um material que é lavável, tu pode lavar com mangueira se quiser, entendeu? Ele é extremamente durável e o conforto térmico e acústico vai te dar igual. É o mesmo material, acho que foi feito o aeroporto ali, né? As paredes do novo aeroporto ali. Se eu te falar que eu não fui lá ainda... eu acho que é. Ele é utilizado em câmera fria, inclusive, né? Que ele tem aquela questão de ser térmico, né? Então são 2 chapas, assim, tipo chapa de telha, só que lisa. Sim. E aí dentro vai aquela espuma que é parecido com a espuma de porta, aquela espuma expansiva para fixar. Vai dentro ali uma espuma amarelinha, só que ela é mais densa. Daí tu tem, os painéis que a gente usa são 50 milímetros de espessura. Legal. Tem até de 70, tem de 32, né? E aí tu vai compondo, vai jogando materiais ali, em vez de um piso vinílico em rega, pode usar um piso em rolo. Em vez da placa de painel wall, que é um sanduíche de cimentícia ali, a gente usa uma cimentícia maciça. Vai muito do que tu precisa, né? Sim. De qual é que vai ser o uso desse módulo. Precisa de um acabamento mais refinado? Precisa que esteja na norma? Por exemplo, se quiser financiar, tem que estar dentro da norma de steel frame. Né? Se o cara for querer fazer financiamento imobiliário. Sim. Aí a gente tem que trabalhar regradinho dentro da norma. Agora não, é uma questão industrial, o cara não vai depender de financiamento, é recurso próprio. Ele quer só rapidez, desempenho, o acabamento mais simples possível. Tem o produto também para atender ali. Legal. Bem interessante. Informação, bastante, né? Informação. E é curioso, eu tô fazendo várias perguntas aqui porque eu tenho curiosidade nesse assunto. E aí eu queria um minutinho para dizer que também, quem tá achando super interessante esse assunto, aproveita e já curte o vídeo, já comenta o que tu tá achando, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, já sai do YouTube. Depois que o vídeo acabar, vai lá pro Instagram e pro TikTok e nos segue nas redes sociais. @podcastVemcá. Faz isso, né, em troca de tudo que o Gustavo tá te explicando, pelo amor de Deus. Isso aí. Tem algum diferencial, voltando para você, né, dentro da empresa aí? Algum mito, na verdade, que você gostaria de desmistificar, podendo ser essa inovação que tu tá trazendo ou alguma coisa que você entenda. Uma coisa que é uma crença que... Porque a gente sabe que esse tipo de construção que é fora do comum, ainda a gente tem uma barreira de aceitação dos clientes, né? A gente tem várias.
Escolhe um. Escolhe um. Vai lá na listinha e escolhe um. Não, eu digo assim que a maior barreira mesmo que a gente tem hoje é o preconceito. É disparado, assim. Porque se tu parar para analisar tecnicamente o produto, assim, informação técnica mesmo, que vem do laboratório lá. Isolamento, durabilidade, desempenho termoacústico. A qualidade desses produtos que a gente usa é muito superior, sabe? A qualquer alvenaria convencional. A qualquer alvenaria convencional. Assim, pensa um produto que é feito dentro de uma fábrica, que tem um lote controlado, a cada tantas unidades sai uma análise lá para um laboratório fazer, um terceiro. Suspende o lote se estiver fora da especificação. Contra um reboco, às vezes, que é feito num dia quente, num dia frio, com areia suja, com água suja, enfim. Mais água, menos água. Sabe, tá muito... anos-luz, assim, de diferença tecnológica. Então, isso não tem como discutir, né, a qualidade do produto. O que tem? Tem um preconceito enorme, porque eu não conheço. Então, novo, né? Tudo que tu não conhece, tu tem um receio, obviamente. Isso também é natural. Mas o que eu vejo é que está sendo cada vez mais está sendo quebrado esse preconceito. Sim. Muito em função desse tipo de coisa que a gente faz aqui, que abre os horizontes, primeiro para os profissionais, aí depois os profissionais, tendo segurança, começam a especificar isso para os clientes, e aí começa a se quebrar essa barreira do preconceito. Lá em 2017, quando a gente fez a primeira casa de steel, a gente trabalhava assim, era mais caro o steel frame, né? Então era uma barreira de preço. Aí ninguém conhecia nada, só assim os poucos que tinham ido para fora, tinham visto alguma coisa e tal. No Brasil se falava pouquíssimo. Então era uma barreira gigantesca, assim. Tanto de valor, dá uns 30% maior o valor do steel frame em relação ao convencional. E o preconceito de não conhecer o produto. Aí, conforme foi baixando, criando mais produto nacional, mais concorrência aqui dos fornecedores, o preço começou a chegar bem próximo. Na pandemia, não sei o que aconteceu, e assim tá na mesma faixa de valores, equilibrou. E a questão da aceitação, a gente sempre, quando começou a trabalhar lá, a gente sempre pensou assim, não, a gente vai começar agora, vai dar um monte de murro em ponta de faca, mas pelo menos quando esse negócio decolar, que a gente sabe que isso vai ultrapassar, assim, a gente vai passar essa barreira do preconceito. E aí a gente vai ganhar mercado, vai passar do share da alvenaria, sabe? Com certeza. Agora, quando isso acontecer, era nosso pensamento, a gente vai estar lá como já consolidado, vai estar pronto para ganhar mesmo ali, né? Agora, nesse meio tempo, a gente só vê que a curva vai indo, vai indo. Só que, assim, nesses últimos anos, a gente tem notado que tá acontecendo essa inversão, sabe? As pessoas estão começando a não vir mais procurando em alvenaria, para a gente ter que convencer ela a trabalhar em steel frame ou um método modular. Eles já estão vindo procurando a gente porque sabem que a gente faz isso e eles querem fazer isso. Então, isso é uma virada de chave assim, que pode parecer sutil, mas é muito grande. E aí, tu perceber que as pessoas estão vindo te procurar para construir aquilo que tu sabe fazer é legal, né? Mas ainda tem, assim, claro, muita resistência. Tem aqueles mitos de... vai voar com o vento, vai enferrujar, sabe? Dá para atravessar as paredes, que os caras viam aqueles filmes de Hollywood, que os caras iam se atravessando e se surrando e batendo, quebrando parede. Então, tem muito mito, sabe? Porque quanto mais desconhecido é o negócio, mais mito se cria, né? Verdade. E a gente se coloca muito nessa posição, assim, de, tipo, ir quebrando esses... Reconhecer que é normal, reconhecer que a pessoa não... Que tem essas dúvidas, não é culpa dela, né? É enraizado. É enraizado. A gente sabe também que no Sul o pessoal tem uma característica mais, assim, uma resistência maior às coisas novas, né? Então também dificulta um pouquinho mais. Mas a gente percebe que tem futuro, porque a gente tá vendo que tá dando resultado. E é uma tendência, a gente que trabalha com obra, a gente vê porque tá cada vez mais escassa a mão de obra, né? Sim. E a obra, tanto do steel frame quanto do modular, ele, vamos dizer assim, necessita cada vez menos de mão de obra, né, do eletricista. O eletricista ainda tem, porque vai ter, né, mas a mão de obra, mão na massa, reboco, coisa assim, né, levantar tijolo, parede, sabe, concreto, essas coisas. Então, essa industrialização, ela vem também a calhar nesse sentido, né? E aí, vocês estando no mercado, quanto mais
antecipadamente, vocês vão estar na frente, né? Essa questão é, assim, ela é bem pragmática, né? Porque é fato que hoje a mão de obra na construção civil é um problema e o pior de tudo é que não se tem a solução. Exato. Né? Então, eu vejo, claro que a minha visão também é um pouco enviesada, mas eu vejo que a industrialização é o único caminho. Porque tu não vai conseguir formar gente na velocidade que precisa, principalmente porque as pessoas já não têm mais tanto interesse em trabalhar em obra. Dessa formação. Né? Então, tu vai ter que... É um trabalho de convencimento enorme ainda para converter pouca gente e ainda assim uma formação custosa e demorada. Pra E tu talvez ensinar... não pegue mais a qualidade também que tu precisa. E tu tem muita hoje opção, né? O jovem, por exemplo, tem uma carreira na tecnologia, tem opção em mercado de software e tal. Tá com muita opção, muita oportunidade. Uma opção mais leve. Mais leve, claro, que tu não vai ter que trabalhar abaixo de sol, tu não vai ter que trabalhar carregando peso. E assim, uma comparação que eu sempre faço nessa questão da formação. O nosso reboco é a placa, tá? Então, a gente parafusa uma placa na parede. Isso aí tu ensina o cara a fazer numa tarde. Agora, tu ensinar alguém a fazer um reboco, vai 6 meses o cara na obra e o cara vai virar meia colher, para daí depois virar pedreiro e depois ele começa a aprender a desempenar. Então, sabe, é uma coisa assim que não... É um processo muito não maior. Se paga. Não se tu paga. Bota na curva ali e tu não vai conseguir formar esse tanto de gente. E a outra ponta é que é muito mais... O cara que vier, além de ser mais fácil de formar ele, o teu ambiente para ele é melhor, então tu é mais atrativo, tu tá dentro de um pavilhão, tu tem ali uma cozinha, um banheiro limpo, não tá debaixo de sol, tu chega e sai no seco, não precisa embarrar as botas. Então, é um trabalho mais digno, né? E ele é muito mais produtivo ali dentro, porque as ferramentas estão ao alcance da mão dele, ele consegue, tem o estoque do lado da onde ele está produzindo, né? Então, são várias coisas assim, que convergem para essa produtividade, que é divulgada de 4 vezes maior por homem-hora, né? Então, a gente consegue diminuir a necessidade de mão de obra, facilitar o treinamento e ainda ajudar com a retenção dessa mão de obra dentro do pavilhão. Eu vejo como a única solução possível para enfrentar esse desafio da mão de obra. Verdade. E quem que é o teu público hoje na Tetris? Vamos dizer assim, quem que é o teu público? É o pessoal que precisa de um módulo pequeno, maior, enfim, quem que hoje é o teu público carro-chefe, assim? A gente começou, a primeira linha que a gente desenvolveu na Tetris, a primeira linha de produtos a gente chama linha de lazer. Então, são módulos voltados para aluguel por temporada, Airbnb, né? A gente fazer uma casa de chácara, um negócio de barragem ali, que tem as 2 barragens aqui próximas. Sim. Tem a Serra aqui, que é um mercado bem legal para esse tipo de edificação. Então, esse foi o primeiro assim, mercado que a gente resolveu explorar. Porque a gente justamente não tinha uma capacidade produtiva tão grande. Então, a gente não podia querer assim, galgar contratos muito grandes, com vários 20, 30 módulos que a gente não ia conseguir entregar na velocidade que seria necessário. Né? Esses são projetos que vão ali de 1 a 3, no máximo 4 módulos por contrato, e a gente tinha a capacidade de entregar isso rápido, e tinha esse mercado latente aqui na região. Então, essa foi a primeira linha que a gente desenvolveu, ela já está lá, tem portfólio, tudo bonitinho. Aí a gente começou a trabalhar com essa linha e começou a desenvolver em paralelo outros produtos, né, para atender outros mercados. Se tu parar para pensar assim, ó, se a gente fizer um brainstorm agora aqui, a gente sai com 20 ideias de produto que dá para atender em modular. É muita opção. Assim, desde fazer lojinha autônoma, stand de construtora. Quiosque, né? Quiosque. Aí tu pensa na indústria em refeitório, dormitório, banheiro, ampliação de escola, ampliação de hospital, leito hospitalar. É muita coisa. Então, a gente tinha que ir focando, assim, foca, desenvolve, bota a rodar, vamos testando e vamos indo. Tu falou antes sobre poder empilhar os módulos, né? Até quantos eu consigo? Esses módulos que a gente está produzindo agora, com esse chassi padrão, eu garanto 2, tá? Mas, se tu tiver um projeto personalizado, um projeto específico, a gente pode sempre calcular, porque daí a gente vai aumentar a espessura do chassi, né? E também prever reforços onde for... Será que futuramente consegue fazer uma edificação vertical?
Em Santa Catarina, a Brasil ao Cubo fez um prédio de 8 andares. 8 andares já é um bom começo. E tudo ele em modular. Pegou volumétrico mesmo, assim, que o modular tem 2 tipos, tá? O modular 2D e o 3D. Né? O 2D é quando tu pega painéis e aí tu monta os painéis de 2 dimensões mesmo, 2D, monta lá no local da obra. Tem bastante gente fazendo isso também. A gente trabalha no 3D, que é o volumétrico. E a Brasil ao Cubo também fez esse prédio volumétrico, tá? Porque prédio em 2D já tem bastante gente fazendo. Né? Já tem outras iniciativas, a própria Tec Verde lá fez um prédio em 120 dias com 16 unidades, alguma coisa assim. Mas esse level, que é o edifício da Brasil ao Cubo, eu já visitei lá, eles fizeram em 90 dias, eu acho, o prédio com 8 pavimentos. Módulo em cima de módulo e entregar. Legal. 90 dias um prédio, 8 andares. Já pensou? Que rápido, né? Legal. É bem rápido. Bem interessante. Me diz uma coisa, já falou aqui sobre o mito, e qual que é um diferencial teu, profissional? Algum diferencial teu que tu traz para tua empresa, ou para Cubo, ou para Tetris, como diferencial profissional? Olha, eu sempre foco no que a gente consegue fazer, né? Eu acho que isso é uma característica minha que permitiu muitas dessas loucuras, vamos dizer assim, que a gente tenta, sabe? Muita gente ia olhar isso e dizer, não, isso aí não tem como fazer. E eu acho que eu nunca disse isso para um cliente meu. Tanto na Cubo, quanto agora na Tetris, né? Eu sempre tenho essa postura, assim, de como que a gente vai fazer isso. Porque algum jeito tem. Né? Alguém já deve ter feito. Não pode que a gente foi o primeiro que pensou que isso aqui dava para fazer e o primeiro que vai tentar. E se for assim, melhor, né? Melhor, né? Porque daí a gente tem a oportunidade de fazer a inovação real, aquela, né? Agora, é simples. Tu entra ali na internet, tu começa a dar uma pesquisada, tu já acha alguém que fez alguma coisa parecida, consegue adaptar. Aquela coisa de, não dá para fazer um balanço de 6 metros. Dá, né? Tem uma viga que vai vencer esse vão, dá para fazer, bota lá. Outro, tudo dá. Exatamente. Então, eu acho que eu tenho muito essa coisa assim, não, um jeito a gente dá. Né? Às vezes não vai ser o mais econômico, não vai ser o ideal, mas a gente vai conseguir fazer. Eu sempre tento ter essa atitude de buscar. Claro que pode chegar numa limitação minha, né? Uma limitação técnica, alguma coisa assim, mas daí eu vou dizer, tem como fazer, a gente só não consegue fazer. Sim, né? não executo porque falta condição técnica, talvez. Legal. Bom que é o seguinte, eles fabricam os módulos, depois... E pintura, já vai com pintura? Pintura interna, massa corrida, tinta. Olha só, que legal. Bom, mas quem comprar, de repente, sem pintura, pode comprar as tintas lá com o nosso parceiro Briancini Tintas, né? Nós temos aqui o patrocínio também do Briancini Tintas. Lá você encontra toda a parte de tinta, massa corrida, toda a parte de pintura, tanto para PJ quanto para pessoa física. O CPF é o CNPJ. É isso aí. Todo você encontra lá... Pintura. Fala com o pessoal lá no @Briancini Tintas. Isso aí. Qual que é a maior dificuldade que tu encontra na parte profissional, enfim, nas empresas? A maior dificuldade que tu encontra? Tu explicou um pouquinho que talvez a dificuldade de fazer as pessoas entenderem, né, o processo, entenderem que é melhor hoje essa industrialização. Tem alguma outra dificuldade que tu lembre, assim, que tu possa nos explanar? A dificuldade... Claro, além dessa, que eu julgo ser a principal mesmo, Sim. Eu acho que, às vezes, por ser pioneiro, a gente não tem muito de quem copiar. Né? Às vezes, tu trocar ideia com os próprios colegas de faculdade, ali, pessoal que está no mercado, ou chegar até pro meu pai, que tem 50 anos de experiência, né? Mas não é a mesma experiência. Não é uma coisa que tu consegue, sabe, trocar uma ideia tão fácil com alguém. E aí tu tem que ir para fora e tal, te dificulta. Tu não consegue, às vezes, ter essa troca perto. Claro. Né? E isso eu vejo que faz falta. Porque são desafios ali que nem... tu acha na internet? Tu acha, mas tu não acha aquela informação, assim, prontinha para ser usada, né? Tu consegue juntar um monte de coisa e tal, daí tu vai procurando e vendo vídeo, não sei o quê. Até tem contato do pessoal, mas... É difícil também abrir, porque todo mundo está inovando, tem a sua maneira de resolver e busca que aquilo seja um diferencial, né? Também. E aí, eu às vezes me pego, assim,
eu queria ter alguém para conversar sobre isso, sabe? Podia ser um concorrente, mas que me ajudasse. Isso, exatamente, sabe? Sentar e trocar, viu como é que tu faz lá? Porque eu faço muito, porque tem as partes convencionais ali da construção, e eu vejo toda hora, eu ligo pros meus amigos, assim, digo, ô, quem que tu tá usando para fazer tal serviço? Como é que tu tá resolvendo esse problema, né? E a gente se troca essas figurinhas, assim. Agora tem problemas que são específicos meus que eu vou ter que dar um jeito de resolver. E isso aí, às vezes, te custa, né? Ou te custa tempo, ou às vezes dinheiro, ou... Enfim, tem que seja tempo de aprendizado, mas acaba custando, né? Realmente, ser pioneiro tem essas... Por fazer uma coisa diferente, inovar, assim. Às vezes não te dá aquele frio na barriga, aquele, meu Deus, onde é que eu fui? Será que vai dar certo? O que eu tô fazendo na minha vida? Dá. Esse aí dá meio direto até. Às vezes mais De frequente noite que devia. acorda assim, de noite, putz, grilo, e agora? Não, tem assim, às vezes, é sempre um protótipo. Cada coisa que a gente tá fazendo ali é um protótipo, porque a gente sabe que não é a versão final, a gente tá sempre melhorando. Então, o módulo que a gente fez de showroom ali, acho que a gente já mudou 50% dele, assim, já mudou muita coisa. E a gente tá no... Não, a gente deve ter o quê? Uns 6, 7 módulos produzidos até agora. Então, é muito pouco, a gente já mudou muito, sabe? E toda vez que a gente faz e a gente vê assim, e a gente vai testar, que nem agora essa semana eu vou testar um modelo novo de içamento. Aí a gente fez, a gente calculou, a gente prototipou, mas até a hora que erguer o módulo lá de verdade e ficar e não cair, tu fica assim, ó, meu Deus do céu, essa coisa cai. Deus segura. Deus é o içamento tanto para transporte quanto para colocação no local. Isso, exatamente, A gente tinha antes um içamento que era por baixo, que ele era mais, teoricamente, ele não mexia tanto com a estrutura estilo empilhadeira, vamos dizer assim. Isso. Eu passava 2 vigas por baixo do módulo, içava com umas cintas, né? E juntava as cintas em cima e levantava o módulo. Eu fazia um top e entregava pra você. Aí, qual que era o problema? Na hora de encostar um módulo no outro, eu não conseguia tirar a cinta do meio, né? Porque daí ela prensava. Aí a gente tá desenvolvendo esse sistema de içamento por cima. Só que aí muda toda a questão de distribuição de cargas e peso e tal. Então tem que... Não escora mais embaixo, né? Solta toda a gravidade ajudando. E é esse tipo de coisa, assim... Quem é que faz isso hoje? Que tu pode ligar, que tu tem um contato, assim, que tu diz, como é que tu tá levantando teus módulos? É verdade. Né? Então, são coisas que a gente pega, vai ter que fazer e vai ter que botar lá. E se cai? Daí... prejuízo. E como é que funciona vocês, por exemplo? O cara quer fazer um quiosque nos fundos da casa dele, tem uma casa de 2 pisos, tu vai ter que pegar um guindaste, pegar ele e içar por cima da casa pra largar lá atrás. Aí cai em cima da casa. Jesus, Maria Imagina que peso tem um módulo desse. Mais ou menos 5 toneladas. Aí nunca mais ninguém viu o Gustavo na vida. O Gustavo tá correndo não sobra nada da casa. E nem dele, né? E nem dele, que ele tá aqui, ó. Loucura, às vezes é melhor não parar muito pra pensar. E eu botando aqui, mas isso cai. Porque, inclusive, se torna até... Isso não se torna caro, esse tipo de içamento? Sim, normalmente a gente vai tentar, né? Nesse caso bem específico que tu falou, tentar algum acesso por algum vizinho lateral ou de fundo, que daí tu larga por cima do muro do cara e tal. Isso facilita muito. Aí, é aquela coisa que eu te disse. Se tu disser pra mim, tem como passar por cima de uma casa, 2 pisos e largar o módulo no fundo do terreno? Tem. Tem um equipamento, eu acho, no Rio Grande do Sul que faz isso. A gente vai ter que trazer ele de Caxias do Sul pra cá e vai pagar ele pra patolar na frente da casa do cara e vai largar lá. Sim. Agora tem um custo envolvido. Claro. Né? E aí, às vezes, não viabiliza. Aí eu vou te dizer, vamos fazer de steel frame. Claro. Né? Já facilita. Claro, porque aí foge muito, né? E produzir no local também não é uma coisa que foge do padrão. É daí que eu disse. Faz de steel lá e monta no lugar. Levanta as paredinhas, entra só com os perfil. Tudo a seco, sabe? Não incomoda igual. Não é a mesma coisa se tu chegar de um dia pro outro tu ter um salão de festa. Mas é uma obra bem menos dispendiosa, assim, em termos de recurso e incomodação, né? Tu fazer ela a seco, né? A construção a seco de steel frame. Que tem que concretar e fazer tijolo, rebocar e tal. Isso é um transtorno bem maior dentro do pátio da tua casa, né? E ainda mais considerando essa situação que provavelmente todo o material vai passar por dentro da tua casa. Exato. Né? Então, são soluções possíveis,
Mas a gente sempre tem que mirar no custo-benefício, né? Vai economizar 30 dias de obra, mas tu vai gastar o dobro, Vale a de pena. repente vai ter gente que não se importa. Sim. Né? Mas isso é uma decisão que o cliente tem que tomar. Né? A gente só tem que oferecer as duas opções e ver. Legal. Vamos falar agora de coisa ou triste ou engraçado, depende, né? Dos módulos que caíram. Dos tipo, módulos que das caíram. casas. Não, bate na mesa aí. Não vamos fazer isso, não vamos Mas é ouvir isso. que eu perguntei, que precisa mais água tem ali? Uhum. Eu perguntei, porque se a gente que trabalha com obra convencional já tem noites que não se dorme, Uhum. imagina algo tão inovador que pode dar tudo muito certo, como pode dar tudo muito errado. Né? Tomara que continue sempre dando certo. Amém. A gente sempre faz. Mas uma coisa que. É que assim, claro, uma coisa catastrófica é bem mais difícil de acontecer, porque a gente sempre toma muito Todo cuidado cuidado, possível. né? E como claro. tu falou, testa antes, né? Protótipo. Isso, a gente vai fazer o teste lá, vai levantar lá no pátio pra ver antes. Então, antes da gente subir lá e passar por cima Se da for casa, cair, nós vai ia cair ter no erguido, pátio, chacoalhado, Várias sabe? vezes. Tipo, não vai cair, sabe? A hora que tiver em cima, não vai. Agora, tem coisas assim que são muito menos... É uma coisinha que assim, tu nem pensa que vai dar errado, porque não te passou pela cabeça que aquela coisa tão simples ia dar errado, e daí no fim das contas dá. Então dá um exemplo pra nós disso. Algo exemplo. tão simples, um perrengue Porque tão um perrengue pequenininho. ou algo engraçado, né? Enfim, Situação que tu... inusitada Uma que já situação aconteceu. inusitada. Teve um que foi assim, ó, a gente fez o módulo, e esse era o primeiro módulo que a gente ia transportar para fora da cidade. Então, a gente fez lá, no local, a fundação foi um pedreiro local que fez lá as sapatas e tal. E a gente ia carregar o módulo aqui, ia transportar, a cidade dava uns 200 e poucos quilômetros aqui, pegava chão, passava por rede e vai tal. como com... É uma prancha, é o caminhão prancha que chama. Ela, como o nosso módulo esse que a gente tava levando, ele tem uma largura de 13,20, a gente só pode transportar ele em veículos especiais. Tá? Até 13,20 tu consegue fazer com veículos especiais, que são as pranchas carrega tudo, essas que levam a máquina agrícola, sabe? Sim. Até 2,60 vai em caminhão normal. Daí não precisa nem ser pranchão, assim, pode ser só caminhão normal. Acima de 13,20, aí tu envolve batedor, autorização especial de transporte, aí inviabiliza a coisa. Então, a maioria dos módulos hoje que tem, ou ele tem 2,60 ou até no máximo 13,20. Né? Esse módulo tinha 13,20. Então, ele vai numa prancha dessas largonas, assim, e a gente carrega ele em cima com o muque, né? O guindaste aquele, e leva ele lá, chega lá e bota no lugar. E aí, nesse caso, a gente tava carregando aqui, o cliente já tinha feito lá as fundações, e aí eu passei o projetinho para ele e tal, as especificações, e aqui daí eu me preocupei com tudo, a gente pegou lá para carregar no negócio, no pavilhão, eu já tinha a cinta, eu tinha feito um suporte em cima para a cinta não fechar, eu tinha como é que eu ia engatar, eu já tinha previsto, fiz uns ganchinhos, aí travar a porta, porque a porta podia correr para os lados e bater e quebrar o vidro, então travamos a porta. E aí eu fiz, sabe assim, cada coisinha dessa eu pensei, e aí fui pelo caminho uma vez, olhando tudo que tinha fio, se tinha fio baixo, se tinha árvore Todo perto. um planejamento, né? Não, e assim, ó, sabe... Não era pra dar nada errado. Não era pra dar nada errado. Até que... E aí a única coisa que a gente não conferiu foi a fundação que a pessoa Se ele tinha fez. feito certo. Eu passei o projeto e eu disse, isso é tão simples. Vai fazer né? certinho. Vai fazer certinho. É 4 sapatas. É 4 buraco, sapatas, bota né? os ferrinhos. Aí eu disse, não, ele não... E assim, ó, a sapata é 40 por 40. Então, o módulo, ele podia errar por 30, que eu ainda ia conseguir largar o módulo em cima, entendeu? Ele errou por quanto? Ele errou por metros. Como assim? Eu não sei, exatamente, eu não sei como, sabe? Foi uma coisa assim que a gente chegou, daí eu cheguei com o módulo lá perfeito, assim, sem um risco no módulo. Sem um vidro negócio- quebrado. Aí a gente pegou, aí o cara, o muqueiro até me olhou assim, disse, tu não quer conferir antes da gente largar pra ver? E você não. Daí eu, será? Daí eu fui lá, dei uma olhada, na hora que eu olhei, bati o olho, ué, mas tá meio estranho, parece que tá errado, meio longe. Eu não entendi. O cara fez... O cara errou 1 metro dos buracos. Isso? Nas distâncias... O espaçamento, assim, ó, vamos supor, o nosso módulo tem 3 por 6, tá? Esse Certo. 13,20 por 6,60, esse módulo Certo. especificamente.
As sapatas, elas ficam recuadas das pontas, então elas vão ter entre elas mais ou menos uns 5 metros ali, tá? E entre o outro sentido aqui, por fora, ela ia ficar com 13,20 bem certinho. Sim. E eu mandei essa planta com os negócios e tal. Eu cheguei lá, o cara fez 3x6 por fora e botou uma sapata em cada canto. Porque ele disse, o módulo é 3x6. A dona tinha me falado que era 3x6. E o projeto, meu filho? E daí mas ela não te passou o projeto? Passou, mas é que era, ela me falou que era 3x6. Daí eu... Passou, mas eu não li. Aí eu, mas não tem problema, porque se for 3x6, eu calço ali, ele vai ficar um pouco maior, mas eu acho que dá, não tem problema. Só que o problema era o 3. Porque daí ele fez 3 por fora. E aí, o meu tubo embaixo tem 10 centímetros. E aí, se eu botasse, eu não conseguia calçar ele as duas pontas. Ele ia passar os pilares pelo meio, sabe? E aí não tinha, literalmente não tinha o que fazer. A gente pegou, largou o módulo do lado. Eu levei o muque aqui de Passo Fundo pra cidade. Eu larguei o módulo lá do lado, na estradinha que tinha lá. E disse, tu vai ter que ajeitar, tu vai ter que aumentar isso aqui, assim, assado, vai ter que... E o material que foi E aí o muque voltou. Daí o caminhão voltou tudo, ficou lá o módulo, daí o cara foi uma semana pra arrumar o negócio, concretar, e aí a gente teve que voltar. E a cliente querendo botar o pedreiro na sapata. Querendo escorar com o pedreiro. E o cara não queria nem admitir, assim, que ele tinha errado. Ele tinha feito como se ela falou. Ela que me falou. Sim. Daí, já botei mais um itemzinho lá no checklist, né? Avisaram o pedreiro. Conferir as medidas da fundação. Que é uma coisa, assim, que tu pensa... Não, a hora que chegar lá tá tudo certo, porque daí já passei por todo esse perrengue e tal. Não, ainda tem mais uma coisinha que pode dar errado, né? E aí, assim né? Sempre vai ter uma coisinha a mais que pode dar. Conferir, né? Hidráulica, ela já vai com a hidráulica? Tem a hidráulica básica, vamos dizer assim, o que fica dentro da parede, assim, dentro das paredes e no piso, ela já vai tudo pronto. Só daí vai uma conexão, assim, tipo um plug and play, sabe? Pra te conectar a água fria e ligar a saída do esgoto. Aí isso tem que ter lá no lugar, né? Também tem que ter o esgoto lá pronto. Vocês passam tudo, né? Sim, a gente que tava nesse projeto também, mas aí... Daí o cano do esgoto tava ligando na água. Ligava a torneira, saía esgoto. A gente já tá pensando em algumas soluções, assim, que a gente consiga levar as fundações pré-moldadas também, né? Que daí a gente já consegue... Só faz o buraco. Deixa lisinho lá, deixa terraplanado, que daí a gente chega, faz um ajuste fino, larga a sapata e larga o módulo. Mas tem isso a gente ainda tá... Muita profundidade? Não, ela vai 20 centímetros só de... Porque se tu for ver, é muito leve. 5 toneladas é bem pesado. Mas em termos de obra... Pra tu pensar em 20 metros quadrados, hoje uma obra de alvenaria pesa 1.000 quilos por metro quadrado. Seria 20 toneladas, né? A nossa pesa 5. É pesado pra levantar. Isso, é pesado pro cara levar no braço. É pesado se cair. Se cair, mais pesado ainda. Legal mesmo. Então, vamos falar do nosso último patrocinador do dia. Nós temos aqui a Nova Era Administrador de Condomínios. Precisando, então, de administração do seu condomínio, quer trocar seu administrador de condomínio, né? Administrar toda a parte de gestão de financeira, gestão de obras, gestão de... a parte de extintores, tudo que você precisar dessa parte de gestão de condomínios é com a Nova Era Administradora. Você encontra eles lá no @novaera.adm. A gente falou que a Rede Automatiza era tecnologia e segurança, a Nova Era organização e transparência. Olha aí, já tá criando slogan para as empresas, para os parceiros. E o Briancini é do CPF ou CNPJ. Já tem. E a Cubo e a Tetris que vem no a próximo episódio, a gente vai bolar já. Já vamos botar no pacote. Não dá problema o nome ser o nome do joguinho? Olha... A gente ainda não recebeu nenhum processo. Ainda não se... Então deixa quieto. Registra a marca. Pior é que assim, isso foi uma coisa que a gente levantou lá no início, né? É que a gente gostou muito do nome. Daí a gente foi atrás de se tinha algum registro de marca já, porque é setorial, né? Então se não tiver Tetris na construção, talvez daí não teria problema. Só que a gente também viu que já tinha uma empresa, já tinha uma empresa que tinha botado Tetris, daí os caras foram lá e mataram o nome, sabe?
E aí a gente ficou com o pé atrás, assim, de Vai que? mas Qualquer gente usa de marketing. aí eu digo, vamos lá, os caras não vão fazer isso aí com a gente. Corta para... O interessante é porque vocês, tendo a questão da escala que vocês podem ter, né? Realmente é interessante ter o registro de marca, né? Mas Sim. daqui a pouco fica só a razão social que tem que trocar. Vai lá vocês e derruba a marca deles. Bem Isso aí. tranquilo. Registra a marca. São Cresçam, pequenininhos. cresçam bastante pra ir lá e derrubar a marca deles. Isso aí. Gustavo, a gente tem aqui um quadro, que a gente chama de quadro, mas enfim, é a questão de você fazer um network com a gente, né? De trazer daqui a pouco alguém, assim como você teve aqui hoje, batendo esse papo legal. Já estamos nos encaminhando para o final, já até passamos um pouco do nosso tempo, mas de você indicar alguém que de repente possa estar vindo aqui conversar com a gente, bater esse papo. Tem alguém que tu gostaria de indicar? Eu penso assim, de topo de cabeça, que poderia falar com o pessoal da Espaço Smart, que eles estão chegando em Passo Fundo com uma loja agora, né? Legal. E eles são parceirão nosso, assim, na parte de fornecimento, todo o material que a gente usa. Boa Legal. parte do material que a gente Sim. usa, a gente compra ali com eles, né? Show. Acho que é bem legal, dar uma conversa Beleza, depois Douglas, passa. né, que você disse. Isso, o Douglas. Tá, E depois o Luiz também. passa o contato do Douglas, do Luiz, a gente faz o contato com eles lá. Já vai ficar registrado aqui. Gostou da experiência? Oh, muito bom, muito legal. Já tinha Fluiu, participado né? de Nem vi algum? que tinha Não, passado. Passa voando, né? Passou voando. Acaba que a gente esquece também que tá aqui, começa a falar. Parece conversa do dia a dia. Do dia a dia, né? A gente bate papo bem fluido. Essa é a ideia. Essa é a ideia de conversar assim, falar. Ninguém melhor do que você pra saber sobre a tua empresa e sobre a tua história. Legal. E trazer essa parte pessoal, a gente acredita muito que as pessoas gostam de conectar, né, com a pessoa por trás da marca, por trás da empresa. Ainda mais você trazendo uma coisa bem inovadora, né? Mesmo steel frame, mas steel frame e o modular, acho que é interessante pro pessoal passar a conhecer, né? Sigam eles Isso aí, na qual rede que é o social. arroba mesmo? No arroba da Tetris. @tetris.módulos. E? E o teu? Arroba? E @cubo oficial, com 2B. É isso aí. E o teu? Ou não é Meu- privado? É... Não, Fechado. é @bastian.gustavo. Isso aí. Então, aproveitando Isso. que tá na hora dos arrobas, de novo, vai seguir o pod lá, @podcast vem cá. Me segue também, @arquipolibrusa. Segue o Vitor, @Victor. Victor. Quem é Victor? Quem é Victor? @Vitor Brogni. E também lá você encontra outros arrobas aí das nossas empresas que fazem o oferecimento deste episódio, né, Isso Vitor? aí. Fala aí dele. Vamos só Os- finalizando aqui. A gente precisa também agradecer todos os nossos apoiadores, todos os aí, nossos este é o patrocinadores. Então, nós temos novamente aqui a Nova Era Administrador de Condomínios, a Rede Automatiza, a Castanho Home Design, a Alpin Construtora, nossa produtora Dani Simplício Fotografias, a nossa arquiteta Poli Brus Amarelo, a Ágil Serviços, a Update Sistemas e a Lemes Engenharia. Esse episódio também tem o patrocínio e oferecimento, né, das nossas empresas, nas quais a gente é sócios, né? A Alpin Construtora, deixe nas mãos de quem Deixar tem... nas mãos. Você sempre Deixar- Eu sempre cara. erro essa Deixa parte, que eu né? falo da minha empresa. Fala, então. Alpin Construtora, deixar nas mãos de quem entender sempre o melhor negócio. Então, a Arquipoli, Brus Amarelo. Quer que eu fale também? Fala também, por favor. Arquitetura individualizada para você pertencer ao seu espaço. A Dani Simplício Quer que Fotografia. eu fale também? A sua imagem com uma narrativa visual única e autêntica. A Ágil Serviços Precisou? Seja ágil. e a Castanho Home Design. O seu ambiente merece mais que móveis, merece personalidade. Credo, tá? Que é uma garota propaganda. Só começa a pingar aqui dessas empresas. Só não vou comprar da minha. A Então tá minha bom. Tu já tá oferecendo você, né? Então tá bom. Pessoal, obrigado por ter assistido mais episódio. Pra quem ficou até o final, comentem, né? Ative o Comente, sininho. mande pra todo mundo. Isso Diz aqui aí. o que tu achou, se tu conhecia esse tipo de construção. Siga lá a Cubo, a Tetris Isso e o aí. Gustavo. E Valeu. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.